Este trabalho irá falar um pouco sobre histórico, conceitos, incidências, alíquotas, legislações e contabilização dos seguintes impostos: IPVA, I1, IPTU e IETR. IPVA. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É um imposto estadual obrigatório, cobrado anualmente sobre todos que possuem um carro, moto, motocicleta, vans e etc. O IPVA é um dos principais impostos do Brasil e sempre preocupa as pessoas por ser cobrado no início do ano. O valor é dividido entre o Estado e município, ou seja, 50% vai para o município, onde o veículo está registrado, e os outros 50% vai para o governo estadual. Esse imposto surgiu para substituir a antiga TRU, Taxa Rodoviária Única, criada em 1969 por ordem jurídica com a função de financiar a expansão das rodovias brasileiras. A sua arrecadação tinha a finalidade de ajudar o governo da época nas construções e conservações das rodovias federais, e por isso surgiram as principais rodovias do país atualmente. Muitos não sabem que a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, foi fundamental na criação do IPVA. Sua função é alterar um texto específico da Constituição Federal e, por meio dela, foi criado e elaborado. O IPVA foi criado em novembro de 1985, entrando em vigor em 1 de janeiro de 1976, com a Emenda Constitucional 27. Diferente do TRU, o IPVA não possui relação à prestação de serviços. Ele é utilizado para despesas na administração pública e ficou por responsabilidade do Estado e municípios. Dessa forma, a quantia arrecadada é dividida e eles aplicam conforme a necessidade, seja mobilidade, educação, saúde e etc. Para chegar ao valor a pagar, o governo realiza um cálculo com base no valor do veículo em mercado, onde pode ser conferido através da tabela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A tabela FIPE mostra o valor do carro conforme a marca, modelo e o ano do veículo. A consulta é realizada rapidamente de maneira simples. Já a alíquota varia conforme o estado, por isso alguns são mais caros e outros mais baratos, mas a variação vai de 1% a 6%. O governador do estado de Mato Grosso do Sul, no exercício da competência que lhe confere o artigo 89, inciso 7, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto nos artigos 144 a 180 da Lei nº 1810, de 22 de dezembro de 1997, decreta. Artigo 1. Publica-se, juntamente com este decreto, a tabela contendo os valores correspondentes a veículos usados, a serem tomados como base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA, relativo ao exercício 2020. Artigo 2. O IPVA relativo ao exercício de 2020 corresponde a veículos usados. Pode ser pago mediante uma das seguintes formas: pagamento em parcela única, com desconto de 15%, e pagamento em até 5 parcelas mensais iguais. O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 30,00 no caso de veículos de 2 rodas, motocicletas, R$ 55,00 no caso dos demais veículos. Artigo 3. O imposto deve ser pago nas instituições financeiras autorizadas a receber os demais tributos de competência do Estado, por meio do documento de arrecadação estadual, DAE-MS 19, nos termos da regulamentação aplicável, ou da Guia Única de Arrecadação do DETRAN-MS, quando expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul. Artigo 4. No caso de discordância quanto aos valores consignados na tabela anexa, a impugnação deve ser apresentada no prazo de 20 dias, contados da data de ciência da notificação do lançamento do IPVA, nos termos do inciso 2 do caput e dos 3º e 4º do artigo 3 da Lei nº 3.476, de 20 de dezembro de 2007, utilizando-se do modelo aprovado pelo artigo 3 do Decreto nº 12.655, de
de novembro de 2008. Artigo 5. Nenhum veículo pode ser matriculado, inscrito, registrado, averbado, assentado, licenciado, inspecionado, vistoriado, transferido ou baixado, sem a comprovação do pagamento do IPVA devido ou da prova de isenção ou imunidade. Artigo 167 da Lei nº 1810, de 22 de dezembro de 1997. Artigo 6. Para efeito da contagem do prazo previsto no artigo 147 da Lei nº 1810 de 1997, considera-se como termo inicial a data de emissão da respectiva nota fiscal, nas hipóteses em que esta deva ser emitida. Artigo 7. Para efeito do benefício previsto no artigo 2, a do Decreto nº 9.918, de 23 de maio de 2000, relativo ao exercício de 2020, o interessado deve protocolar o pedido para a obtenção da autorização específica do Superintendente de Administração Tributária ou do Coordenador de Fiscalização do IPVA e do ITCD, de que trata o inciso 3º do 2º artigo do Decreto nº 9.918 de 2000, até o dia 10 de dezembro de 2019, nas agências fazendárias, na unidade de fiscalização do IPVA ou eletronicamente, mediante acesso restrito ao portal ICMS Transparente, por meio do Sistema de Solicitação de Abertura do Protocolo, SAP, no endereço eletrônico www.icmstransparente.ms.gov.br. Artigo 8. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. A alíquota é determinada pela Cefaz-MS, Secretaria Estadual da Fazenda, e recebe peso diferente dependendo do tipo do veículo. Olhando a tabela, podemos observar. Modelo dos veículos: caminhão, ônibus, motos, triciclos e quadriciclos usados, alíquota 2%. Embarcações e aeronaves, alíquota 2,5%. Aeronaves e lanchas esportivas, por exemplo, jet skis e etc., 3%, alíquota. Carros de passeio, alíquota de 3,5%. Carros de passeio, carrega até 8 passageiros e utiliza óleo diesel, alíquota 4,5%. Veículos de corrida, alíquota 7%. Motocicletas, primeira tributação com desconto de 50%, alíquota de 1%. Isenção. Alguns cidadãos ficam isentos de pagar o IPVA, como pessoas com deficiência ou redução de mobilidade física, com problemas graves na coluna, hérnia de disco, HIV, doença de Parkinson e tendinite crônica. Também aqueles que realizam recentemente alguma cirurgia no joelho, punho e coluna, e pessoas com lesão no ombro, veículos com mais de 20 anos de fabricação, taxistas, entre outros. Além desses, aqueles que tiveram o veículo furtado ou roubado também estão isentos e muitos outros. Contabilização do IPVA. O IPVA é calculado da seguinte forma. Exemplo: Maria mora no estado do Mato Grosso do Sul e possui um carro de passeio da Fiat, no modelo Mobi Drive 1.0 Flex do ano de 2018. Qual o valor que ela pagará de IPVA? Resolução. Consultando a tabela FIPE, obtemos que o valor do carro de Maria é de R$ 35.338. Analisando a tabela de alíquotas do OMS, vimos que a alíquota é de 3,5% no estado. 35.338 vezes 3,5%. O resultado será 1.236,83, do qual será o valor a ser pago por ela de IPVA. A contabilização do IPVA é um gasto periódico para colocar o veículo em condições legais para transitar e deve ser registrado como despesa operacional, utilizados em área administrativa e venda. E custo da produção, utilizado na produção de bens, veículos de empresas transportadoras. Porém, segundo o regime de competência, o IPVA é uma despesa antecipada, registrado no ativo circulante e sendo apropriado mensalmente como despesa ou custo. Exemplo de como registrar contabilmente.
Uma empresa transportadora tem o valor de IPVA de toda a frota no ano de 2019 em R$ 18.120, sendo pago em 3 parcelas mensais no valor de R$ 6.040. Registro do pagamento do IPVA. Vamos debitar IPVA apropriar, que é ativo circulante, despesas antecipadas, no valor de R$ 18.120, e creditar o IPVA a pagar, do passivo circulante, no valor de R$ 18.120. No pagamento mensal das parcelas, vamos debitar IPVA a pagar, no valor de R$ 6.040, e creditar banco, ativo circulante, R$ 6.040. Na apropriação mensal do IPVA, debitar o IPVA, conta de resultado, no valor de R$ 1.510, e creditar o IPVA apropriar, no valor de R$ 1.510. I1. O I1 era o Imposto Único sobre Minerais e incidia somente uma vez sobre as operações de extração, tratamento, circulação, distribuição, exportação e consumo de substâncias minerais, originárias do país. Porém, esse imposto foi extinto. Só há notícias e legislações antigas falando sobre ele. A Constituição de 1988 extinguiu o I1 e instituiu o pagamento de uma compensação financeira pela exploração dos recursos minerais. A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, definiu essa compensação financeira pela exploração dos recursos minerais. Para fins de aproveitamento econômico, seria até de 3% sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtida após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial. Algumas características e alíquotas do imposto estavam no Decreto nº 92.295, de 14 de janeiro de 1986, como, por exemplo, o fato gerador do imposto é a saída da substância mineral da área titulada da jazida, mina, salina ou outro depósito mineral, de onde provém, ou das áreas limítrofes ou vizinhas, que estejam na posse do titular do direito de extração e em que situem instalações de tratamento pelos processos de beneficiamento realizados por fragmentação, pulverização, classificação, concentração, homogeneização, desaguamento e levigação e os demais processos de beneficiamento, desde que não resulte modificação essencial na entidade das substâncias minerais processadas. Eram contribuintes do imposto o titular de direitos sobre a substância mineral, o primeiro comprador, quando a substância mineral for obtida por faiscação, garimpagem ou cata, ou extraída por trabalhos rudimentares e outras pessoas, naturais ou jurídicas, que realizarem operações sujeitas ao imposto. O imposto era recolhido pelo município produtor da substância mineral, até o último dia do mês subsequente àquele em que houver ocorrido o respectivo fato gerador. O imposto era calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas sobre o valor tributável das substâncias minerais: metais nobres, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, lapidáveis e carbonados, 1%. Demais substâncias minerais, 15%. Metais nobres, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, lapidáveis e carbonados, destinados à exportação para o exterior, 1%. Minérios de ferro e de manganês, destinados à exportação para o exterior, 7,5%. Demais substâncias minerais, destinadas à exportação para o exterior, 4%. As atividades de mineração sempre foi importante, desde os tempos coloniais, sendo sempre considerada uma fonte extraordinária de riqueza. Por isso, a fiscalização sobre ela era interessante para o tesouro público. Porém, sempre essa ambição atrapalhou o desenvolvimento da atividade e trouxe consequências de ordem política, como a Inconfidência Mineira.
As ordenações filipinas determinavam que deveria ser entregue ao Tesouro Real o quinto de todos os metais extraídos e também a cobrança de direitos de entrada, impostos alfandegários e etc. Na República, estes tributos continuavam agravando e incidiam não só sobre os trabalhos propriamente ditos de extração de minério, mas sobre o produto mineral, industrialização, comércio, exportação, e assim houve necessidade de elementos de garantia contra a voracidade fiscal. Em 1891, os projetos Calógeras e a Lei nº 2.933, de 1915, previam o pagamento de tributo à União, mas não era um imposto único. Alguns anos depois, em 1934, criou-se o Código de Minas do ano que instituiu o regime de proteção tributária à mineração, onde queria proteger a indústria de mineração contra os exageros da tributação, onde ficava limitada 25% da renda líquida do minerador. E essa limitação atingiu nível constitucional em 1946, onde a Constituição Federal determinava que as atividades de produção, comércio, distribuição e consumo, importação e exportação de lubrificantes, combustíveis, bem como os minerais do país, deveria ter tributação em forma de imposto único. E dessa forma foi criado o IUM, e o regulamento esteve presente no Decreto número 706.694, de 1970. D1 para a CEFEM e sua alíquota. A CEFEM é calculada sobre o faturamento líquido, quando não ocorre a venda porque o bem mineral é consumido, transformado ou utilizado pelo próprio minerador. Considera-se como valor, para efeito de cálculo da CEFEM, a soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento de utilização do produto mineral. As alíquotas definidas para a CEFEM agrupam as substâncias minerais em 4 grupos: minério de alumínio, manganês, sal, gema e potássio, 3%. Ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias, 2%. Pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres, 0,2%. Ouro, 1%, quando extraído por empresas mineradoras, isentos ou garimpeiros. A receita obtida é distribuída da seguinte forma: 12% para órgãos da União, 23% para o estado onde for extraída a substância mineral e 65% para o município produtor. IPTU. IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Para os efeitos deste imposto, entenda-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 itens seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos especificados. Contribuinte. O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, ou titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Base de cálculo. Alíquota.
A base de cálculo é o valor venal, o valor de venda, dos imóveis. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Sua alíquota varia de um município para o outro. Institutos da imunidade e isenção do imposto. Em relação às imunidades, relevante aludir que apenas as imunidades recíprocas são aplicadas aos impostos. Não se aplica às taxas, contribuições de melhorias e etc. São aplicadas a quaisquer impostos que insinuem diminuição do patrimônio, prejudique a renda ou onere serviços. Esse tipo de imunidade abrange tais impostos: ITR, IPVA, IPTU, IR, ISS, ICMS, ITCMD, ITBI, IOF, II, IPI e ITCMD. As imunidades recíprocas são aquelas que se referem à União, aos Estados, municípios. Dessa forma, um ente não pode cobrar imposto do outro. Esse tipo de imunidade é estendida às autarquias e fundações mantidas pelo poder público, desde que se refiram à renda e aos serviços vinculados a finalidades necessárias ou decorrentes delas. As de templos religiosos também se referem apenas aos impostos, com visa proteger e garantir a liberdade de culto, sem margem de juízo valorativo ao fisco. Dessa forma, qualquer igreja é beneficiada. De acordo com a súmula 724 do Supremo Tribunal Federal, qualquer imóvel alugado para o culto religioso também é amparado pela imunidade, desde que a renda gerada seja toda aplicada nas atividades essenciais do templo religioso, restringindo apenas ao IPTU. Tem-se que, pelo artigo 150, inciso 6 do Conselho Federal, são imunes dos impostos às propriedades, patrimônio, renda ou serviços um dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência sociais, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos das leis. O recolhimento da imunidade deverá ser requerido através do processo administrativo, para que seja analisado pelo setor competente da Secretaria de Fazenda Pública. ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O ITR é previsto constitucionalmente através do inciso 6 do artigo 153 da Constituição Federal. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Considera-se imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município. A legislação que rege o ITR é a Lei nº 9.393, de 1996, e alterações subsequentes. Contribuinte. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro. Imunidade. O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual ou inferior a: primeira, 1.000 hectares, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal, Mato Grossense e Sul-Mato Grossense. Segundo, 50 hectares, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Ocidental. E terceiro, 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Isenção. São isentos do ITR:
O imóvel rural, compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos: seja explorado por associação ou cooperativa de produção, a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior, o assentado não possua outro imóvel e o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário cuja área total observe os limites fixados, desde que, cumulativamente, o proprietário o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros, não possua imóvel urbano. Entrega do DIAC. O contribuinte ou seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da Receita Federal, por meio do documento de informação e atualização cadastral, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. Declaração Anual de ITR. O contribuinte do ITR entregará obrigatoriamente em cada ano o documento de informação e apuração do ITR, o DIET, correspondente a cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal. Apuração pelo contribuinte. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior.